E se eu falar para você que Deus está morto, que Deus continua morto e que eu o matei, que você matou, qual seria a sua reação? Alguém que me conheça, ao ver este vídeo, pode até se perguntar: o que, Lucas? Você está se apostatando da sua fé? Você está abdicando da sua fé? Da sua crença? O que está acontecendo com você? Calma, calma. Antes de tudo, vou pedir perdão se tiver algum barulho externo. Como eu disse no último vídeo, infelizmente, para quem cria conteúdo, alguns passam esse perrengue e é o meu caso. Bom, mas como assim? Deus está morto? Deus continua morto? E eu e você o matamos? Eu quero tratar sobre esse assunto com você. O assunto de hoje é sobre isso. Deus está morto. Calma, antes de você começar a me julgar ou pensar coisas sobre mim, sobre o que aconteceu comigo, eu quero que você preste atenção no que aqui será dito. Será em torno de 10 minutos, 12, acredito que no máximo, que eu quero que você retenha a atenção comigo. Bom, esse tema, Deus está morto, não é algo que eu estou dizendo, mas é um assunto do século XIX, aonde até hoje, na nossa contemporaneidade, é muito mal interpretado, muito mal compreendido. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, e essa frase, Deus está morto, ela é, sem dúvida alguma, uma das afirmações mais famosas, uma das afirmações mais incompreendidas e provocativas de toda a história da filosofia. Hoje eu vou estar no ramo da filosofia moderna. E essa frase, Deus está morto, foi escrito pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ou Nietzsche, apenas para os mais íntimos, lá no século XIX. Quando a maioria das pessoas lê isso pela primeira vez, pensa que Nietzsche estava comemorando, acham que era um tipo de um ataque ateísta agressivo da parte dele, ou uma afronta, ou um tipo de piada de mau gosto. Mas a realidade é totalmente diferente, tá? A realidade por trás desse texto, Deus está morto, é exatamente o oposto. E é sobre isso que eu quero falar com você. Não estou me apostatando, novamente dizendo. Obviamente, para quem tem fé, assim como eu, essa frase pode soar absurda. E por certo, para quem não entende toda a história dela, vai soar como absurdo, até como um ataque. Porque, afinal de contas, como Deus morreu, se Deus ele é criador e um dos seus atributos incomunicáveis é a eternidade. Deus é criador e é eterno ao mesmo tempo. E o próprio Nietzsche sabia disso. Ele sabia que Deus ele é criador. Ele sabia que Deus era eterno, é eterno. Para ele, a morte de Deus não era motivo de festa ou vitória. Era uma tragédia social. E é sobre isso, já dando um spoiler, o que significa Deus está morto, escrito por Nietzsche, dito por Nietzsche. Era um aviso e aterrorizado sobre o colapso cultural da civilização ocidental, ou seja, a civilização europeia. Então, neste vídeo, eu quero conversar com você um pouco, alguns minutos, para aprender o que esse filósofo realmente quis dizer. Deus está morto. Ele continua morto e nós o matamos. Por que ele colocou a culpa em Deus estar morto na própria humanidade? E o que acontece com a sociedade que tenta apagar a Deus da sua história? Vamos destrinchar em 2 tópicos.
E o primeiro tópico será a contextualização aonde esta frase aparece: Deus está morto. Para a gente começar então a compreender o peso disso, o peso dessa frase, nós precisamos voltar lá para o ano do século XIX, mais ou menos por volta do ano de 1882. Nietzsche ele vai publicar um livro chamado de A Gaia Ciência, e é nessas páginas deste livro que ele conta a história de um personagem conhecido como o Homem Louco, e você vai saber agora o porquê que era chamado de Homem Louco. Esse homem ele começa a correr pelo mercado da cidade em pleno meio-dia, sol torando, com uma lanterna acesa. Sim, qual a necessidade, né? E gritando desesperado: eu procuro Deus, cadê Deus? Naquele mercado estavam várias pessoas ao seu redor, à sua frente, que já não ligavam mais para a religião. Essas pessoas eram pessoas iluministas, cientistas, até céticas. E essas pessoas, vendo essa cena, eles começam a rir, a zombar deste homem, perguntando se Deus tinha se perdido ou viajado. E é aí que esse homem, né, ele se vira para a multidão e dispara o verdadeiro veredito: para onde foi Deus? Ele faz esse questionamento para a multidão. E ele questiona e responde. E ele diz: nós os matamos. Nós o matamos. Ele diz: para onde foi Deus? E ele responde: eu vou responder para vocês: nós o matamos. Você e eu matamos. Todos nós somos assassinos. O que Nietzsche ele estava diagnosticando com essa metáfora era o seguinte: ele estava olhando então para a sociedade, para a Europa da sua época, e percebendo uma mudança drástica naquela sociedade, o avanço da ciência moderna, o iluminismo e a revolução industrial estavam tentando explicar o funcionamento do mundo e ignorando completamente o sagrado, ou seja, a Deus. A física explicava os trovões, a biologia explicava a vida, a economia movia a cidade, a sociedade então começava a achar que já não precisava mais do conceito de Deus para fazer as engrenagens para o mundo então começar ou a se desenvolver, a funcionar. Portanto, quando ele diz que Deus está morto, ele não fala em um sentido teológico literal da ideia. Deus está morto, Deus não pode morrer, ele é eterno, é criador. Ele é a própria existência. Nada o fez, ele é. Ele faz o que ele quer dizer de verdade com Deus está morto. É um anúncio sociológico. Ele está dizendo: nós como civilização organizamos a nossa cultura, a nossa ciência e as nossas leis de uma forma que finge que Deus não existe. Nós o removemos do centro, da centralidade da nossa realidade. Porém, qual é então o aprendizado que nós podemos tirar disso, principalmente olhando aos olhos da nossa realidade atual? O homem louco da parábola de Nietzsche temia, ou no caso termina, dizendo que as pessoas no mercado ainda não tinham consciência do tamanho da responsabilidade que assumiria ao matar, entre aspas, entre parênteses, a ideia de Deus. Ele diz que o peso desse ato era grande demais para os homens, ou seja, esquecer Deus, esquecer o que é sagrado, é um peso descomunal, de difícil carga, de difícil seguramento para suportar dentro da sociedade para os homens.
O aprendizado aqui é perceber a ilusão da autonomia humana. O homem moderno achou que, ao se libertar de Deus, ele alcançaria a liberdade total e a paz através da ciência e da tecnologia. Mas o que vemos hoje é totalmente o oposto. Nós nos tornamos órfãos de significado. É o niilismo. E batendo nessa tecla do niilismo, o que seria o niilismo? É basicamente o desprezo da vida, ou seja, uma vida sem significância. Aqui entra a parte que a maioria das pessoas ignora e que serve de um grande alerta, tá? Nietzsche era ateu, de fato era ateu, mas ele não ficou feliz com a própria constatação. Ele estava, na verdade, aterrorizado, abismado, porque o colapso da fé social o assustava, o deixava amedrontado, de certa forma, assim podemos dizer. Porque ele tinha plena consciência de que Deus era a base funcional de toda a moralidade, de toda a justiça e do sentido de vida do mundo ocidental. Pense comigo de uma forma metafórica e simples de entender. O que acontece com as paredes e o teto de um edifício se você move os alicerces dele? Não tem para onde fugir, o edifício cairia, o prédio inteiro desabaria. Então Nietzsche ele reconhecia que a moralidade ocidental, a ideia de que devemos amar o próximo, de que a vida humana é sagrada, de que a justiça deve ser buscada e de que o bem e o mal são reais, estava inteiramente amarrada, ligada na estrutura da fé em Deus. E se a sociedade descarta essa base, que é Deus, todas as verdades morais começam a evaporar, a morrer junto. Então ele previu o niilismo, que é basicamente a crença de que a vida não tem mais sentido, não tem propósito, não tem valor algum. Mais de um século se passou desde que aquela parábola então foi escrita, e o eco daquela lanterna acesa em pleno meio-dia ainda ressoa na nossa cara. É inegável, é inegável. Nós vivemos exatamente no mundo que foi previsto. Uma sociedade com tecnologia de ponta, cheia de conforto material, mas profundamente doente de alma, doente sem significados. Uma geração assombrada por crises, uma sociedade assombrada por depressões, assombrada por ansiedade, uma falta crônica de propósito, de saber, de essência. As pessoas têm tudo para viver, mas não têm um porquê de viver. Repito, as pessoas têm tudo para viver, mas não têm um porquê de viver. A pergunta que fica no final de tudo isso é muito clara. Diante do vazio em que o mundo oferece hoje, onde nós estamos colocando a nossa fundação, a nossa vida, o nosso ser, a nossa essência? Na areia movediça de promessas rasas e desesperançosas que partem dos humanos, de nós, ou na rocha que sempre permanece firme, não importa as crises que a história da humanidade passou, passa e passará. E eu me refiro a Jesus Cristo. Então, espero que essa reflexão, esse entendimento, que você tenha compreendido o que significa Deus está morto aos olhos de Nietzsche, não é literal,
é uma ideia sociológica, social, aonde as pessoas pensam que podem viver sem Deus. É nesse sentido, de forma até mais clara e bem resumida sobre esse entendimento. Eu quero agradecer, caso você até aqui me acompanhou nessa reflexão. Se este formato de vídeo continua agradando a você, esse formato de prosa, né, conversando aqui com você, se faz você a pensar e traz uma certa perspectiva e um entendimento, faz você pensar, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a dar um like, um dislike, caso não tenha gostado. E se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários, comenta a sua opinião sobre este assunto. Deus realmente está morto? Qual é a sua opinião sobre esse tema levantado pelo filósofo Nietzsche? Pois bem, é basicamente isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. E aqui eu quero agradecer por mais essa atenção que você tenha me dado. E a gente se vê no próximo vídeo. E até lá. Fiquem bem.